Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição dos nossos ciclos de estudos do LICEX. Esse é um projeto de extensão da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que está vinculado ao grupo de pesquisa LICEX Literatura em Campo Expandido e ao programa de pós-graduação em Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu sou a professora Maria Elisa Rodrigues Moreira, coordeno tanto o grupo de pesquisa quanto esse projeto de extensão, e a nossa proposta com esse projeto é proporcionar, né, a um público mais amplo a possibilidade de conhecer um pouco mais sobre o que a gente vem desenvolvendo no nosso grupo de pesquisa. A gente estuda nesse grupo as possibilidades de olhar para a literatura que vem se fazendo hoje, que é uma literatura que trabalha sob a perspectiva expandida, ou seja, sob uma perspectiva que está aberta à fronteira, ao diálogo com outras artes, com outros campos do conhecimento, com outras teorias, com outros modos de abordagem. Então, uma literatura bastante aberta, bastante porosa. Então, a gente criou, né, algumas linhas de pesquisa no grupo para investigar, né, como que a gente pode estudar essa literatura hoje, como que a gente pode ler essa literatura, como que a gente pode ensinar sobre essa literatura. E a partir, então, dessas linhas de pesquisa, nós eh eh, criamos, né, os nossos ciclos de estudos, e a gente inicia hoje o ciclo de estudo associado à intermedialidade. Esse ciclo de estudo está composto por um mini curso, que é o que vocês vão começar hoje, e dentro desse mini curso a gente inseriu também uma live com uma convidada, eh, que vai trazer aí um pouco do seu conhecimento para compartilhar com vocês. Esse mini curso foi composto, né, criado por 3 integrantes do nosso projeto de extensão: o Adeval Ferreira, que é doutorando do programa de pós-graduação em letras, a Nicole Siqueira, que é mestranda no mesmo programa, e a Yasmin Mauri, que é graduanda do curso de letras e bolsista PIBEX, né, do projeto de extensão. Então, os 3 se organizaram aí, né, montaram o curso, vão compartilhar isso com vocês, e vou deixar vocês, então, nas mãos deles ao longo desse ciclo de estudos. Espero que vocês aproveitem bastante e que esse material possa servir aí de apoio para aqueles que se interessam pelos diálogos da literatura com as outras mídias, com as artes e das mídias entre si também, elemento tão presente, tão importante, né, na nossa vida contemporânea. Aproveitem, então, um bom curso para vocês. Tchau, tchau. Esse curso ele foi feito na linha de pesquisa Literatura, Artes e Mídias, né, em que o objetivo, né, a principal linha de estudos é justamente estudar as intermedialidades, né? E aí nós resolvemos fazer esse curso chamado Intermedialidade, porém ele vai abranger um pouco mais do que a gente entende como estudos intermediáticos, né? Então, eu vou começar aqui a apresentação. Ok. A gente vai ter, nesse mini curso, né, 4 encontros. Como eu falei, é chamado Intermedialidade, e o primeiro encontro ele foi chamado de Arte e Mídia entre suportes, sentidos e interpretações, né? É um curso que foi desenvolvido por mim, Adeval de Andrade, pela Nicole Siqueira, pela Yasmin Mauri, com ajuda e total suporte da nossa querida orientadora, né, Maria Elisa Rodrigues Moreira. E
passando aqui já para uma introdução, né, eu quis trazer o objetivo desse curso, né? Então, o objetivo é apresentar os conceitos introdutórios presentes no campo da intermedialidade, de modo a ajudar os cursistas a melhorarem os seus conhecimentos sobre o tema, né? Eu já estudo intermedialidade há uns 3 a 4 anos, e quando eu comecei eram muitos conceitos, acho que as meninas também passaram por isso, né? São muitos conceitos, muitas coisas, o que é mídia, o que não é mídia, o que é arte, o que podemos chamar de arte, o que é intermedialidade, o que é transmedialidade. Então, o objetivo da gente com esse curso é que vocês que estão começando com essas pesquisas, né, tenham já mais um norte, tenham alguma coisa mais clara, né, do que sejam todos esses termos, de como essa linha de pesquisa, de quais autores falam sobre isso, né? Então, a gente decidiu dividir esse mini curso da seguinte maneira, né? O primeiro encontro, que está previsto para ser lançado no dia 3/6, né? Vão ser aulas assíncronas, para que vocês possam assistir quando puder, quando tiver tempo, às vezes lavando aquela louça ali, vai lá assistindo o vídeo. E aí, dia 10 de junho, a gente tem um encontro presencial online, né? Um encontro que não é assíncrono, um encontro síncrono no YouTube, com a professora Camila Figueiredo, da Universidade Federal de Minas Gerais, e cujo título é O que é Intermedialidade? Né? Uma introdução a partir de Irina Rajewsky. É uma das pesquisadoras que a gente vai ver nesse curso. Né? E aí o terceiro encontro está marcado para ser lançado esse vídeo com essas aulas, que aí vai ser a intermedialidade em si, né, que a gente chamou de intermedialidade de suas facetas. E o quarto encontro vai se chamar Uma Pitada de Transmídia. Né? A gente, por mais que o objetivo maior seja falar da intermedialidade, a transmídia ela também caminha nesse campo, né? Porque envolve comunicação entre mídias. Então, nesse quarto encontro, a gente espera conseguir fazer mais um estudo de caso. Né? A gente vai pegar um caso de narrativa transmídia para trazer aqui para vocês. Então, dada essa pequena introdução aqui, eu espero que vocês gostem das apresentações que nós vamos fazer aqui. Esse encontro de hoje está dividido entre o que é arte e o que é mídia. Né? São conceitos bem dinâmicos, bem amplos. Né? A primeira pergunta que vem é o que é arte? Né? Então, a Nicole vai tratar um pouco sobre esse tema e depois eu vou entrar com a parte do que é mídia, né? Do que a gente entende por mídia nesse campo de pesquisa dos estudos intermediários. Tá? Então, Nicole, a palavra é sua. Obrigada, Deval. Bom, seguindo dentro desse pressuposto e pensando em todos os problemas que o Adeval já nos apresentou, eu venho por meio deste falar um pouquinho mais sobre o que é arte, pelo menos tentar trabalhar com vocês um pouco mais do que a gente reconhece por arte, do que a gente entende por arte. E a primeira pergunta que é parte dessa criação, desse entendimento, é como se reconhece uma obra de arte. E é uma pergunta que paira quando a gente coloca lado a lado essas duas imagens. Por meio de 5 séculos que elas são totalmente separadas historicamente. Que tem suportes completamente distintos, contextos culturais radicalmente distintos e diferentes. De um lado, a gente tem O Nascimento de Vênus, do Botticelli, uma das imagens mais icônicas da pintura renascentista ocidental. E do outro lado, Lazarus Caught by Surprise at His Resurrection, do fotógrafo contemporâneo Clayton Campbell, que foi publicado agora numa rede social em 2025. E meio mesmo distante da disparidade em relação ao contexto histórico, em relação ao contexto cultural,
algo faz com que a gente perceba elas como arte. Mas o que é esse algo? É aqui que o campo da arte, das intermedialidades, toda a relação, começa a nos oferecer ferramentas preciosas. Porque ao invés de procurar uma essência do que é a arte, a gente olha o que a arte faz, o que ela proporciona, o que ela interpela, o que ela media, e como ela se inscreve dentro desses sentidos. E esses sentidos, eles não surgem só do objeto entre si, no objeto em si, mas do que há entre a arte, entre o suporte e o gesto, entre o tempo e o olhar, entre o símbolo e a leitura. Uma vez, como escreveu Gombrich, ele fala que não existe arte, mas existem artistas. Essa frase, dentro desse contexto, ela aparentemente pode parecer desconcertante ou pode até abandonar essa ideia desse essencialismo que a gente tem para focar na operação estética, mas naquilo que se constrói a partir dessa relação e, portanto, a mediação. Calma aí, Adeval, peraí ainda. Um pouquinho, só um pouquinho. Falta um. Você passou. Isso. Ainda observamos dentro dessa relação, em Botticelli temos uma representação alegórica dessa deusa Vênus, que é nascida da espuma do mar, uma composição repleta de símbolos mitológicos e proporções clássicas, uma pintura têmpora sobre madeira, uma mídia estável, silenciosa, que nos convida à contemplação estética e à leitura simbólica renascentista. Já em Campbell, vemos um corpo em suspensão, capturado no momento da ressurreição, mas a imagem é instável, híbrida, fragmentada, é uma amálgama da colagem digital. Fotografia expandida, citação iconográfica. E aqui a gente percebe a mídia como instável, que é a fotografia, é a performance congelada, é o gesto digital, e isso a gente entende como arte. Ela nos provoca, ela nos desorienta, ela nos obriga à reorganização e à percepção. E é nesse contraste que surgem os 3 principais eixos norteadores de hoje, pelo menos para a arte, que são os suportes, os sentidos e as interpretações. Porque não basta simplesmente a gente tentar analisar a arte através de uma obra, mas analisar o que uma obra é. Que a gente precisa se perguntar em que suporte ela se inscreve, quais são os sentidos que ela provoca, quais são os sentidos sensoriais, simbólicos, culturais, o que isso nos provoca. E como se dá essa interpretação. Que códigos se operam dentro dessa relação, que leitura se ativa, que camadas se sobreimpõem. São muitas perguntas. Calma aí, a gente já vai responder muitas delas. E o pensamento geral é que a gente não trate de misturar essas artes dentro da intermedialidade, mas trata-se de perceber que toda arte já é uma operação de mediação. E que quando colocamos essas obras como um diálogo, não é um tempo cronológico que se separa, mas sim um modo como esses meios nos ensinam a ver. E é isso que a gente vai tentar aprender hoje, aprender a ver o que há entre ao ser invisível e o que é a arte. Agora pode passar, Deval. E aí, pensando na frase que eu tinha falado a respeito de não haver arte, mas que existem artistas, a gente pode pensar como isso fosse uma das chaves epistemológicas do nosso encontro. Quando afirmamos que não existe arte e existe artista, o Gombrich desloca o nosso foco enquanto a uma essência para uma atuação criadora. Para o gesto, para a mediação simbólica e a transformação da arte em linguagem. E com isso, a gente consegue propor uma linha de leitura da história da arte moderna e contemporânea, em 3 momentos, a partir dessas 3 obras que estão representadas, que não apresentam somente técnicas distintas, mas que também têm operações simbólicas radicalmente diferentes sobre o que a gente chama de arte. Então, a gente tem o retrato da mãe, que é do Duret, a fonte do Duchamp, e o bicho da Lygia Clark. No retrato da mãe, a gente tem uma imagem que é do Duret, que é um dos maiores artistas do Renascimento alemão, que nesse retrato, ele retrata sua mãe, que é realizada em carvão mineral,
e a gente vê a técnica, o traço, o cuidado na apresentação, mas é mais do que isso. Existe também um sentimentalismo, uma afetividade, uma intimidade, uma finitude. Todas essas relações dentro dessa complexidade na arte. E é na imagem da maternidade, da velhice, em sua forma e sua verdadeira, nua e crua, que a arte ainda está profundamente atrelada ao domínio da representação. Então, a obra é vista como um reflexo, como uma imitação do sensível à nossa realidade. Então, a gente pode começar a entender a arte por aí. Na fonte do Duchamp, que é a epopeia do que a gente fala sobre arte, a gente tem um corte para 1917, então a gente sai desse período mais antigo da Alemanha, e a gente está diante de um urinol invertido, que ele foi apresentado por Marcel Duchamp, como uma obra de arte. E aqui a gente tem um gesto totalmente radical que acontece, como uma peça intitulada, que inaugura o que poderíamos chamar de arte de ruptura. Então, nesse primeiro momento, com o retrato da mãe, a gente tem todo esse mimetismo que leva à imitação sensível da arte. Só que com Duchamp, ele quebra esse movimento e a gente também vai chamar isso de arte, que questiona os nossos próprios limites do que pode ou não ser considerado artístico. Então, a arte pode ser definida pelo material ou pela técnica. E ela deixa de ser vista dessa forma também, e passa a ser vista como um contexto, pela intenção, pela qual foi a mediação institucional e pela qual foi a crítica nessa trabalhada. Então, a obra não é mais um projeto, mas um gesto do que se desloca do seu cotidiano e reinscreve no seu campo simbólico da arte. Aqui, também, a gente tem o bicho da Lygia Clark, que em 1960, a Lygia Clark apresenta o bicho, que é uma escultura articulada que deve ser manuseada em público. Ela não se trata somente do olhar, mas se trata do tocar, do interagir, do experimentar, de todas essas relações com a arte. A gente deixa de só olhar, de ver, do refletir a obra, mas para o tato, para o sensível, para o palpável. A obra, então, rompe essa passividade do espectador, inaugura um poético com o corpo, com o tato. E a Lygia Clark é o primeiro pressuposto do que nos obriga a repensar já o que a gente estava tentando classificar como arte. Então, eu tinha a arte como técnica, como algo restrito, que era simbólico, depois eu tenho uma quebra com isso, e agora eu tenho uma nova quebra, um novo repensar dessa representação com uma experiência vívida, que é o trânsito entre esses códigos e essa relação do que é arte. Então, a arte, ao mesmo tempo, tudo isso e mais um pouco. Quando eu penso nessa relação de linha do tempo que foi estabelecida desde o Duret até a Clark, a gente não está pensando em evolução técnica, mas sim na transformação de modo de se perceber e produzir sentido. Então, a arte nesse percurso está afastando a ideia da essência e se aproximando da ideia de mediação. Uma coisa que eu não vou entrar muito agora, mas é a relação dessas modalidades, do que a gente pode sentir, do que a gente pode olhar, do que o espaço permite dentro dessa arte. Então, a gente não consegue propor ainda, e nem olhar, e nem definir, talvez, se isso é arte ou não, mas estamos aqui para perguntar e afirmar como essa obra pode mediar algo, pode olhar para algo, como ela pode se vestir, se sentir, se pensar. E isso está diretamente interligado nessa relação de transição do que é arte para o que é a intermedialidade que a gente vai falar mais para frente. Pode passar, Deval. Ver, sentir, pensar. São 3 verbos que, se isolados, podem parecer uma discrepância ou descrever funções diferentes do nosso corpo e da nossa mente. Mas quando a gente está falando de arte, quando falamos de arte, esses verbos se entrelaçam. Toda experiência estética, ela é simultaneamente um olhar, um afeto e um pensamento. Então, toda experiência de arte, ela não é simplesmente
a algo físico, mas trata-se de um simbolismo por trás. E é justamente nesse entrelaçamento de verbos, de relações entre artes, que a gente começa a entender o que significa essa arte, que ela não expressa, mas ela também transforma a nossa perspectiva em olhar. Aqui a gente tem, de novo, mais 3 obras. Uma do Francisco de Goya, que é o Saturno Devorando um Filho. Uma do Joseph Albers, que é a interação com a cor. E uma da Marina, que é The Artist is Present. No primeiro, a gente começa vendo com Francisco de Goya como pode ser tão perturbadora a arte. E como ele pode, através da arte, representar algo realístico, mas também utópico, também mitológico. Quando o Saturno devora seu próprio filho, a gente tem uma obra que obriga a gente a confrontar esse objeto, essa ruína, esse horror, que não há beleza clássica aqui, mas medo, desespero e destruição. Então a gente pode entender a arte também como uma representação simbólica. E ainda assim, é arte, porque Goya nos convida a pensar como a loucura, o poder, o tempo, todas essas relações em relação a mito, ainda pode ser encarado como inscrito no gesto pictórico, mas também nas cores escuras, no olhar dilacerado. E essa obra não é apenas uma representação. Volto a afirmar que ela é uma afetação simbólica, um veículo sensorial que nos atravessa e nos força a refletir. Então, a arte, ela parte do pressuposto também da reflexão. Com total contraste, total contrapartida dessa relação, a gente tem a obra do Albers, que em seu clássico estudo sobre interação cromática, ele vem como a emoção cede à percepção calibrada e, muitas das vezes, demonstra que uma mesma cor pode parecer diferente a depender do que se cerca. E que a cor é instável e que a relação também é definida pelo contexto. E esse contexto é a arte. Essa obra não nos ensina somente a ver, mas a aprender a ver. E que o sentido não está na cor em si, mas como os olhos leem essa obra. E dentro disso, a gente pode pensar também na obra da Marina, que a gente tem uma imagem congelada aqui da performance que ela fez, sentada em silêncio diante de centenas de pessoas, uma por uma, durante quase 3 meses. A performance não tem palavras, não tem ação visível, mas tem tudo ao mesmo tempo. Tem olhar, tem silêncio, tem presença e tem afeto. Então, mesmo eu tendo 3 aspectos distintos, eu ainda posso afirmar as 3 como arte. A Abramovic transforma o espaço em corpo, o corpo em linguagem e a linguagem em arte. Então, cada espaço, cada pessoa que se senta diante dela participa de um rito, de um tempo expandido, de uma expansão que ela é, por muitas das vezes, estética e afetiva, política, e através dessa fotografia, da performance, que a gente tem um registro do que se pode se entender sobre a arte dentro dessa relação. Pode passar. Mais uma vez eu vou trazer o Duchamp para esclarecer ainda mais o que a gente está falando e tentando entender sobre arte. Então, quando Marcel Duchamp expôs o urinol invertido lá como obra de arte em 1917, ele não estava apenas provocando, porque tem muita essa ideia, mas ele estava fundando quase uma ideia nova de um paradigma, de uma leitura estética, de uma leitura artística. Um que não mais repousava numa habilidade técnica, como a gente vai ver lá com Duret, com o retrato da mãe, e nem sobre o valor simbólico do objeto em si, mas o que o objeto não é um objeto, mas sim uma forma de interrogação. Que a arte, então, é um problema. É um problema que precisa ser investigado, ele precisa ser olhado, ele precisa ter níveis de reflexões a respeito dele. A arte é quase um sentimento. Com Fontaine, que é a fonte do Duchamp,
ele desloca essa ideia de foco da criação para o contexto. Então, ele nos força a compreender que a arte não está no mármore, nem na tinta, mas na maneira como o objeto é apresentado. Ele é lido e ele é interpretado. Então, a gente está falando de linguagem, de um texto quase, quando a gente está pensando em arte. E esse gesto do Duchamp, ele inaugura a ideia de arte contemporânea como não somente mais um espaço de técnica, mas também um espaço de crítica, de linguagem, e que nos aproxima quase de forma bruta a esse campo mais expandido dessa arte. Então, a gente estava entendendo que a arte era algo técnico, mas não fazia jus ao que estava a vir, então precisava se aumentar esse movimento e se tornar crítico, se tornar linguagem para se entender a arte. Para isso, o ponto de reflexão deve partir, ou de inflexão, como bem desejarem, que quando o uso cede lugar à leitura, o objeto se torna signo. E o signo, como sabemos desde o Saussure ao Peirce, ele não é dado, ele é construído. E assim como esse signo ele se constrói, a arte também é construída. Ela é um objeto em movimento, quase, que a todo momento está sendo dinamizado e destrinchado e mudado, transformado, e todo momento a nossa ideia do que vinha vai se aumentando. Pode seguir, Deval. Então, temos um fechamento aqui do que não se basta comparar as artes. Durante muito tempo, os estudos de artes buscaram estabelecer pontes entre formas expressivas, comparações entre a pintura e a poesia, entre a literatura e a música, entre a escultura e a arquitetura, e essa abordagem que ficou conhecida como interartes, que é essa proposta do Kluver, que vem de toda a partida que a gente estava dando do que era arte. Ele pega esse aumentativo, essa expansão da arte, e transforma no que a gente vai chamar de interartes, que são os estilos, as estruturas e os ritmos. Que surge de uma pergunta, quase de um questionamento, especialmente no começo do século XXI, que é o que exatamente estamos comparando. A gente estava comparando técnica com sentimento, depois sentimento com reflexão, com crítica, e a gente está comparando a aparência com a operação. Que forma de arte é essa? E é exatamente nesse ponto que entra a contribuição do Kluver, que ele não recusa a comparação, ele ressignifica essa ideia. E em vez de comparar as artes consagradas por critérios formais, como a gente tinha visto, ele propõe que investiguemos os modos de diferentes mídias e como elas operam simbolicamente. Não se trata mais de perguntar como a pintura é parecida com a poesia, mas sim como diferentes mídias constroem significados, organizam espaço, tempo e afeto. O Kluver, portanto, ele propõe a substituição da categoria interartes, dessa ideia de comparação de artes, por intermídia, que é essa intermedialidade, esse deslocamento, com focos em novas formas de mediação, mas não somente de estilo. Quando eu estou pensando nesse quadro aqui, na abordagem intermediática, a gente não compara somente as formas externas, mas códigos internos. Aquilo que atua por trás da forma. Aquilo que organiza o sentido a partir das relações entre os meios, as materialidades, as sensibilidades, as tecnologias. Uma exemplificação de como isso acontece é com o exemplo do Kluver, que ele menciona que uma HQ em um filme pode contar a mesma história, mas o tempo, o espaço, o ritmo, o gesto, o silêncio se manifestam de modos radicalmente diferentes. Então, apesar de ter a mesma história por trás, elas são modificadas. E a HQ depende desse intervalo entre os quadros, do gesto do leitor que articula essa sequência.
E o filme impõe o seu tempo. Ele flui independente da vontade do espectador ou de como aquela HQ tinha sido proposta. E ambas contam, mas contam de maneiras diferentes a mesma história. E esse é o ponto. A forma da mediação, ela altera o próprio conteúdo. E pensando nisso, a gente pode estabelecer mais perguntas para dessas definições, que é entender como a gente proporciona esse funcionamento, como a intermedialidade produz sentido, como quais são esses códigos, quais os suportes, assim como a gente tinha dentro das relações das artes. E é através dessas perguntas que o Clover justamente nos ajuda. Ele nos ensina a ver esse invisível que vinha dessa arte que a gente não entendia, a olhar para os códigos que se organizam em linguagem, e não apenas como um produto final. E que, dentro de um campo de investigação que nos convida a entrar em operação estética, a interrogar esses modos de ver, de dizer, de sentir, que cada mídia, assim, engrena, só engendra dessa forma. E a partir daqui, portanto, que a nossa atenção se volta para o entre suportes, entre linguagens, entre sentidos, e o lugar onde mora o gesto intermediático. E aí você pode passar, Deval. E vamos lá. Quando a gente olha uma pintura, será que vemos apenas uma imagem? E se o que estivermos vendo também for uma narrativa, um poema visual, um gesto performático fixado no tempo, e é nesse momento que a intermedialidade ela se manifesta, pois toda vez que uma obra tensiona dois ou mais códigos de linguagem, duas ou mais formas, mesmo que seja de forma sutil, não se trata de misturar mídias ou de sobrepor ou superpor, elementos de maneira mecânica. Trata-se de evocar essas relações de outros modos, a significar as relações dentro do seu próprio meio. E o texto que é apresentado aqui, ele nos ajuda a lembrar que a intermedialidade ela não depende de suportes digitais, nem de grandes inovações tecnológicas. Ela está presente desde a arte que começou a evocar outras formas de arte. Muitas das vezes, a gente pensa que a intermedialidade ela pode ser sinônimo de tecnologias de ponta, de realidades aumentadas, de hipermídias, mas eu vou declarar que isso pode ser considerado um equívoco. A intermedialidade ela é anterior à maioria da tecnologia digital. Ela nasce no momento que a mídia deseja ser outra, como um poema quer ser imagem, uma pintura que narra uma cena, um filme que monta como se fosse uma colagem fotográfica, um post que performa um grito visual. Essa tensão entre esses códigos que são elementares, entre as formas, a mediação, é o que constitui essa essência da intermedialidade. Nesse slide, a gente tem 3 pinturas, que podem ser, no nosso visual, aparentemente tradicionais, quando eu estou falando de arte. A primeira imagem, ela surge em tons suaves, com composição harmônica, que evoca uma leveza poética do haikai. É uma pintura que sugere silêncio, respiro, pausa, e há um gesto literário, mesmo que sem problemas, e mesmo sem palavras. E na segunda, eu tenho um pássaro pousado, que parece não descrever somente uma figura, mas o tempo suspenso, quase como se a gente pudesse ouvir essa cena. E a pintura, ela se aproxima dessa ideia de uma metáfora visual, como se fosse uma imagem conceito. E na terceira imagem, ou na terceira obra, melhor pondo, é quando a gente vê esses barcos, a cena cotidiana, quase cinematográfica, que ela também narra. Ela narra planos, ela conduz pelo olhar, como se a gente passasse um pequeno storytelling, lendo como acontece a vida urbana. E todas elas
existe uma relação que é esse entremeio do olhar de um gesto crítico, de onde a leitura se faz presente, onde a arte ela se constrói, e ela não se basta em si, mas também ela tem o desejo de se transformar e transbordar em outros aspectos de uma expansão. Ver essa pintura, as pinturas como uma narrativa, ou um poema como imagem, ou o que seja, é um modo de ler o mundo e com atenção total a esse deslocamento às relações da arte. A intermedialidade, ela nos convida a essa leitura sensível e crítica, que entrelaça o que a gente vai chamar de experiência estética, e que a experiência ela vai ser sempre uma forma e um maturamento do que vai ser a mediação, e que a mediação é sempre uma cultura. E pode passar, Deval. Eu queria fazer um comentário breve aqui sobre essas imagens, que é justamente essa questão do tempo, né, que você falou. E lá na frente, a gente vai ver com as modalidades que o Lars Ellerstrom faz quando está falando de mídia e de medialidade, que é algo bem interessante de se pensar quando a gente está apreciando arte, né? Essa questão do tempo. Porque muitas vezes a gente atrela o tempo às imagens que se movem, né? Como o cinema, como o teatro, como um filme que não está no cinema. E algo bem interessante é que, assim, essa primeira imagem parece que não está tendo nenhum problema com o tempo. Temos todo o tempo do mundo, né? Já no segundo, quando eu vejo essa imagem, ela parece que esse pássaro está na iminência de voar daí. Ele está vendo alguma coisa ali na frente que ele vai daqui a pouco, sabe? Então, é uma coisa que me enche os olhos, assim. E a terceira é interessante porque ela tá com barcos ao redor ali, e a gente sabe que o barco, ele não tende a ficar num lugar, por mais que ele esteja ancorado, ele tende a se mexer, né? E essa imagem traz esse tempo fixo, mas que a gente sabe que piscou o olho, já não é mais esse tempo, já é outro tempo, né? Então, é bem interessante também essa questão. Vamos lá. E eu concordo totalmente com o que você disse, Adeval. Eu acho que o tempo, a gente pode entender ele até como uma relação entre as três obras que tinham passado como arte. Mas, pensando nisso, só um minuto. Peraí. A gente tem uma relação dos sentidos e do meio, das relações que aparecem dentro dessa perspectiva. E essas imagens, elas têm essa tendência a quase nunca desaparecer para a gente. Então, a gente lida, mesmo que tenha uma mensagem por trás, a gente tem outra, que é essa relação com essas novas imagens desse slide, desse nunca desaparecer. Ela está pautada dentro de algo concreto, que elas atravessam o tempo, as relações de contexto, e elas continuam sempre sendo observadas e quase que nos observando também. Nesse slide, a gente tem a Última Ceia do Leonardo da Vinci, que é uma dessas imagens que transpõe o tempo. Quando a gente pensa em imagens que sobrevivem ao tempo, eu só consigo pensar nessa, que foi criada lá no século XV, foi uma composição dessa Última Ceia, que tornou-se uma das estruturas mais citadas na história da arte. Mas o que faz com que ela permaneça viva? Eu acho que essa é a pergunta que mais a gente se faz. Porque não vamos pautar somente o tema religioso, claro, ele faz parte do nosso dia a dia e ele vai avançando também conforme a civilização vai atualizando também. Mas a gente tem que pensar na organização simbólica do gesto, do olhar, do espaço, do tempo, e a forma como cada figura ela compõe essa tensão. Um drama coletivo, mas que ao mesmo tempo essa imagem ela tem um código visual reconhecível. Uma matriz simbólica que pode ser reativada através de outros meios, outros tempos, novos sentidos, novas buscas.
E isso vai nos levar a entendimento de recriações em formas contemporâneas. Então, a gente vai ter nas imagens abaixo, vemos as variações cômicas e contemporâneas da Última Ceia, e a legenda pendurada, Happy Retiment Sally. E os trajes cotidianos que deslocam totalmente o conteúdo do original. Mas, ainda assim, a gente sabe o que estamos vendo, que é esse gesto de Cristo, o arranjo dos apóstolos, a estrutura simétrica, tudo que conduz à volta a uma imagem quase que matriz, não posso afirmar isso. Mas essas versões, elas não são apenas paródias, mas elas são reinscrições simbólicas, que o meio muda, a pintura vira uma fotografia encenada, o tempo muda e a gente tem do Renascimento, a aposentadoria da Sally, mas o sentido estrutural ele permanece reconhecível, porque a imagem migrou da forma. E é na intermedialidade que essa relação acontece, é nesse campo, que a gente consegue ver a operação que não é vista como uma simplicitação, mas ela é quase uma reformulação semântica, poderia ser formada assim. É uma imagem que é desmontada, remontada em outro suporte, com outro gesto, com outro discurso, mas que mantém também um traço simbólico que permite o seu reconhecimento. Então, não é apenas uma comparação formal, é uma arqueologia da linguagem. A gente está diante de uma sobrevivência simbólica, e a imagem ela não é apenas repetida, mas ela é ativada novamente através de novos recursos. E dentro disso, a gente pode elencar o papel do olhar dentro da relação da intermedialidade, pois ela não está somente no objeto, ela está no olhar de quem o reconhece. O olhar de quem vê o gesto, de um poema como leitura, de fotografia como cena, de um olhar que percebe a citação, mesmo que ela esteja disfarçada ali nas suas maiores peculiaridades. E esse olhar, ele é cultural, ele é histórico, ele é crítico e ele é artístico, que ativa todos os sentidos entre os meios, entre essas mídias, entre essas relações. Então, o que vemos aqui não é somente uma repetição dessa ideia de imagem, mas uma reconfiguração desse sistema, desse gesto simbólico que migra, que persiste, que transforma. E é justamente aqui que a gente vai falar sobre a capacidade da sobrevivência simbólica, o que torna essa imagem intermediática, que ela não precisa estar sempre onde esteve para continuar dizendo o que ela sempre disse, ou que ela começa a dizer algo novo. A intermedialidade é, nesse sentido, portanto, um campo de eco e invenção. E a gente vai passar para isso e vai ver como essa linguagem muda de pele, mas não de nervo também. Pode passar, Devon. Ou se você quiser comentar também. Vamos lá. Nessa primeira fase, a gente tem 3 blocos, 3 fases, que funcionam com lemas conceituais, que a arte é mídia, a mídia é linguagem e a leitura é um gesto. E cada uma dessas frases e afirmações carrega o que a gente tentou desenvolver até aqui sobre o que é arte, e como a arte está totalmente ligada à mídia. E como essa mídia, ela pode ser entendida como uma estrutura de significação, e a leitura é como uma prática que ela é situada e efetiva. Dentro disso, a gente pode entender que não existe uma arte pura, existe uma linguagem em trânsito, que nessa frase se evoca a ideia de que não é essência, existe relação. Toda arte ela é contaminada por memória, por gesto, por código, por suporte. Toda arte fala de algo, com algo, por algo, para algo, de algo. Então, o entendimento é que a arte é um grande fluxo de trânsitos entre o olhar e o corpo, entre o papel e a leitura, entre o papel e a tela, entre a palavra e a imagem, e que essa beleza ela é um efeito sensível dessa mediação, dessa arte, ou um impacto estético, que não está somente na obra em si, mas no modo como ela nos atravessa, desse caminho simbólico que nos percorre até nos atingir.
O que a gente sente diante de uma pintura, de uma performance, de um texto, é o resultado dessa operação da mídia, de uma operação de mediação. Ela é suporte, e ela é gesto, e ela é recepção, e todos eles estão entrelaçados, e é o que a gente chama por estético. E é por isso que a estética vai ser sempre um efeito da arte, nunca uma origem. Toda a obra, ela é uma operação intermediática em potência. Qualquer obra, ela carrega essa possibilidade de se relacionar com outros meios, evocar outras linguagens, e essas potências não estão somente na imagem que sugere esse som, na palavra que desenha uma cena, no corpo que descreve um espaço, mas na intermedialidade, que é uma dessas classificações de olhar para essa forma. De cultivar aqui, de um olhar que reconhece a travessia, o que é o entre, o que é essa vibração simbólica, e o que faz da arte um lugar de ressonância e ruptura. E, pensando nisso, a gente planta essas primeiras sementes dos questionamentos do que é arte e do que é um gesto artístico que implicita numa relação de mediação, e afundando questões que podem partir para uma leitura mais fundamental, que a gente vai ver agora com o nosso amigo Adeval. Pode seguir, Adeval. Tá ótimo, Nicole, obrigado. Uma ótima explanação aí do nosso entendimento sobre arte. E aí eu vou tratar agora do entendimento de mídia, né? Assim como arte, que por muito tempo foi meio que algo escrito em pedra, que a arte existe, isso é arte, isso não é, até do chão vir e falar que não é bem assim, a mídia ela já começa de outra forma, ela já começa meio dispersa, né? Ela já começa meio com algo difícil para como nomenclatura, digamos assim, né? A Marie-Laure Rian, que é uma pesquisadora também nessa área, ela vai falar que mídias são muito difíceis de se definir e categorizar, porque o termo mídias ou mídia não é uma categoria analítica criada por teóricos para servir a um propósito específico. As mídias, na verdade, elas foram sendo criadas assim. Mídia televisiva, jornal, cinema, carta. Então, cada um foi chamando de mídia. E depois dessa problematização sobre o que é arte, parece que teve os teóricos e as pessoas se voltaram para, se não pode ser arte, então é mídia. Então, tudo é mídia. Só que também não é bem assim, né? Mas o que os teóricos parecem concordar entre todos eles é que não é fácil definir mídia de uma forma concreta e tipo, é isso, né? O Ellerstrom vai falar que mídia é um termo empregado de forma ampla e seria inútil tentar encontrar uma definição direta, né? Justamente por isso, porque tem-se muitos entendimentos, né? Então, o que a gente procura voltar à mídia, pelo menos no meu entendimento e de muitos autores que eu já li, é que mídia é um transmissor de mensagem, né? Ele é um meio para se transmitir uma mensagem para algum lugar. Então, Marie-Laure Rian vai falar que vai trazer umas definições de dicionário para criar o entendimento dela sobre mídia, né? Então, vai pegar dois conceitos, né? Que é um canal ou um sistema de comunicação, de informação ou entretenimento, e que são meios materiais ou técnicos de expressão artística. Então, esses meios materiais ou técnicos, a gente vê que os autores mudam, às vezes mudam de nome, mas essas nomenclaturas continuam. Vocês vão ver ao longo da apresentação que isso continua. Essa coisa de modo material, meio material, mídia técnica, isso vai se repetir, né? Então, continuando ainda, né, nessa abordagem,
Asdrubal, ele vai falar que mídia, mensagem e mídia são noções inseparáveis. E aí é algo com que eu concordo, né? Eu acho que mídia ela passa a existir a partir do momento que alguma mensagem está sendo transmitida. E aí as classificações virão posteriormente, né? Mas ele diz que mensagem e mídia são noções inseparáveis, pois o que converte um objeto qualquer em mídia é a capacidade de transmitir uma mensagem. E aí ele continua, né? A relação entre mídia e mensagem é tal que nenhuma mensagem pode ser comunicada se não há uma mídia que a sustente. E não existe algo chamado mídia pura, né? Que aí eu estava falando da problemática de mídia, e como a Nicole falou também, a questão da arte pura, da arte por si só, né? Sem uma percepção, sem um entendimento do que seja arte. Isso é muito difícil de acontecer. Mas ele vai falar que mídia pura não existe sem uma mensagem para portar, né? Pois uma mídia passa a existir no momento em que passa alguma mensagem para alguém. E a mesma coisa, em outras palavras, que o José Luiz Brea vai falar. E aí ele vai trazer mais a questão de mídia e suporte, né? Alguns autores costumam chamar suporte de mídia técnica ou mídia material, né? E outros separam essa ideia e chamam de suporte, né? A partir do momento que não está passando uma mensagem, passaria a ser um suporte. Então, o Brea vai falar que deveria se distinguir com toda precisão o que é uma arte, um dispositivo específico de distribuição social do conhecimento, ou seja, dispositivo para distribuir um conhecimento, ou seja, passar uma mensagem, do que é suporte, a matéria sobre a qual um conteúdo de significância cobra um corpo, ou se materializa. Então, eu gosto muito de usar, para deixar mais claro essa ideia de mídia e de suporte, um livro, o nosso bom e velho livro. Porque o livro ele pode ter capa, contracapa, orelha, miolo e tudo. Mas se não tem nada escrito nele, ele é um suporte, né? Ele é um objeto que espera um conteúdo. E aí, quando esse conteúdo chega no livro, ele passa a transmitir uma mensagem. Obviamente que também vai depender da recepção, né? O livro não vai passar a mensagem sozinho, então precisa que se tenha algum ser humano interagindo com ele. Mas ele tem essa capacidade de passar, coisa que o livro vazio, sem nenhum texto, não tem. Então, a gente começa agora em algumas definições de alguns teóricos que trabalham sobre mídia. E aí vocês vão ver, vão perceber que existem muitas nomenclaturas e que quando a gente vai trabalhar com estudos intermediáticos, a gente tem que ter um entendimento do que cada autor fala e fazer uma escolha. Por quê? Esse campo da intermedialidade é um campo relativamente recente, né? Os estudos. Então, ainda falta-se muita conclusão sobre termos, né? Falta-se muito pragmatismo sobre os termos. Então, o Klaus Kleber, que já foi falado anteriormente aqui, ele traz 3 tipos de mídias, né? As mídias físicas, que aí ele coloca como o corpo humano, que pode se tornar uma mídia, né? Quando você fala, você leva uma mensagem para alguém. Se você tem algo tatuado no seu corpo, você leva uma mensagem. O mármore, né, que pode passar uma mensagem a partir de uma escultura. A madeira, da mesma forma. E aí tem as mídias de comunicação, que aí essas são voltadas para comunicar, né, em si. Não apenas para levar uma mensagem, mas haver um certo tipo de comunicação mais ampliada. E ele vai colocar as artes como essa forma de comunicação. E também chama de mídias públicas, que aí vai entrar revistas, jornais, o rádio, a televisão, o documentário. Então ele faz essas divisões. E essas divisões elas vão ser muito importantes ao longo dos estudos intermediáticos.
Então, agora a gente já passa para outro autor, mas que também vai fazer essas divisões, né? E aí, o Harry Pross, ele vai se voltar muito mais para a questão tecnológica, né? Então, ele vai dividir as mídias da seguinte forma, né? As mídias primárias são aquelas que permitem comunicação sem que nenhuma extensão tecnológica seja necessária. Então, ele dá como exemplo a voz humana, né? Que eu trouxe essa imagem do soldado aqui gritando, né? Para exemplificar essa mídia primária. É uma mídia que a gente consegue fazer ela a partir do nosso corpo, né? Se comunicar através de sinais, através de algum símbolo ou algum signo que traz alguma informação, mas que não tem nada tecnológico propriamente dito. As mídias secundárias são aquelas em que a comunicação acontece mediante a tecnologia na produção da mensagem, mas não na recepção. Então, um exemplo do alto-falante, né? Há uma tecnologia para emitir esse sinal, mas na recepção, o nosso ouvido comum consegue escutar. Já as mídias terciárias, elas vão precisar da tecnologia tanto na emissão quanto na recepção. Então, a gente vê que os conceitos que Harry Pross cria são bem técnicos, né? Bem voltados mesmo para a evolução tecnológica, digamos assim. E aí, Gabriele Ripple vai sugerir uma mídia quaternária, que aí já vai ser uma evolução ainda maior, né, tecnológica, que é quando acontece a produção, a recepção e a formação da mensagem é mediada por uma dupla dimensão tecnológica, que é um objeto digital que requer ambos os dispositivos para a transmissão de uma mensagem, ou seja, na emissão e na recepção, e é decodificada por um objeto por meio de pulsos elétricos. E aí a gente pode pensar, de repente, na mídia videogame, né? Que tem toda emissão, recepção, mas a partir do comando que você dá, vai emitir pulsos elétricos que vai transformar em outra mídia. E aí agora eu vou me aprofundar no Lars Ellerstrom, que ele traz um conteúdo bem denso, né? Exige algumas leituras desse material dele, mas ele traz algo bem inovador também com relação a isso. Primeiramente, que o Ellerstrom ele vai falar que não dá para você falar de intermedialidade antes que você entenda o que é mídia. E mídia, como a gente viu, não é algo fácil de se definir, né? Então, ele coloca lá que, se você for olhar no dicionário, mídia vai significar meio, intervalo entre espaço, vai ser um canal de mediação, de informação para o entretenimento, e isso você vai achar em quase todos os lugares. Só que quando vai se fazer estudos intermediários, muitas vezes se confunde o que comparar, né? Quando você volta para, por exemplo, para a literatura comparada, às vezes você vai comparar alhos com bugalhos. É isso que ele defende, né? Que tem que se ter uma fineza maior nesses níveis de comparação. Então, ele vai dizer que existem duas limitações da definição ampla de mídia. Essa definição que meio que não define nada preciosamente, né? A primeira é que as mídias são semelhantes e diferentes, né? Muitas vezes, quando vai se fazer uma análise comparada, fala, em que esse filme se parece com a obra original? Em que essa peça de teatro muda do que tem no original? Então, ele defende que a gente não deve seguir por diferenças apenas ou semelhanças apenas. Ele coloca que mídias são semelhantes e diferentes em algum ponto. Em alguma coisa na sua essência, elas vão ser parecidas e também vão ser diferentes. E cabe a gente
pensar como a gente quer fazer essa análise comparativa. Tá? Então, ele vai falar que são semelhantes e diferentes, e ninguém pode compará-las sem esclarecer que aspectos são relevantes para a comparação e exatamente como esses aspectos são relacionados um ao outro. A segunda limitação é não fazer uma distinção entre a materialidade e a percepção das mídias. Que aí entra o que a gente tinha comentado um pouco lá quando estava falando de arte, né? Essa importância da materialidade e da percepção. Por quê? Segundo Ellerstrom, para o ser humano, nada existe fora da percepção. E se a gente refletir sobre isso, é totalmente verdade. Né? A gente vai apreciar uma obra ou uma mídia, ou aquilo que a gente chama de arte, tudo vai estar envolvido com a nossa percepção. Né? Então, em resumo, ele vai trazer que mídia é um canal, um meio. E aí, o que ele traz de contribuição para a teoria é tratar dos modos que cada mídia carrega em si. Né? E o que é esse modo? O modo é uma forma de ser ou de se fazer algo. Ou seja, cada mídia ela vai ter um modo de fazer alguma coisa, de trazer essa mensagem. Né? Como a gente está vendo que mídia, a grosso modo, é um transmissor de mensagem, de que modo ela faz isso? Né? De que modo essas coisas se apresentam em determinada mídia? Então, dentro da teoria do Ellerson, ele vai trazer 4 modalidades, que aí a gente vê que se parecem com algo que a gente já viu antes, né? Só que mais aprofundada. Tem a modalidade material, que é a interface corpórea latente da mídia, seja sólido ou não, seja orgânico ou não. A materialidade corpórea, né? Isso já nos leva a pensar na mídia técnica, digamos assim. A modalidade espaço-temporal, que vai tratar de temporalidade e espacialidade. Então, a mídia é em 2 dimensões, é em 3 dimensões, é em 4 dimensões, e a quarta dimensão seria o quê, nesse caso? Poderia ser o tempo, né? Então, tem essa modalidade espaço-temporal e a modalidade sensorial, que é uma das modalidades muito importantes em toda percepção de arte, né? Que as mídias não podem se realizar a menos que sejam captadas por algum dos nossos sentidos. Então, volta aquela coisa da recepção, né, que eu tinha falado anteriormente. E a modalidade semiótica, que é a criação de um significado por meio de um reconhecimento de carga cognitiva. Pode ser um pouco complicado, né, do jeito que está escrito. Mas é você ver em alguma apresentação algo que lhe remete a outra coisa. Né? A Nicole trouxe uma obra chamada, salvo engano, O Bicho, né, Nicole? Que é aquela escultura que tem que se mover. Quando você vê ela, você olha para ela assim, e aí você vê o nome bicho e tal, ela parece até um pouco um pássaro, né? Você vê que ela é articulada, mas remete você a tal coisa. Igual quando você assiste o balé O Lago dos Cisnes, né? Ou o filme Cisne Negro, e você vê na performance algo parecido com o movimento do cisne. E aquilo lhe leva a perceber aquela mídia de uma forma totalmente diferente do que, por exemplo, uma pessoa que nunca viu uma ave na vida. Né? Então, é o que ele chama de modalidade semiótica. Tá? Então, aí ele faz um quadro resumo, né, que eu trouxe aqui para vocês, para se alguém precisar fazer uma pesquisa, se alguém precisar fazer uma busca rápida, alguma coisa, lá no YouTube. Aliás, aqui no YouTube, né, que vai ficar aqui a gravação. E aí tem aqui
uma explanação melhor do que é tudo isso, né? Então, ele vai trazer aqui a modalidade na coluna primeira, o que é a modalidade, que é o que eu li agora há pouco, né? Essa interface corpórea aqui no material, e os modos mais importantes de cada modalidade. Então, na modalidade material, é o corpo humano, outras materialidades demarcadas ou não demarcadas. Sensorial, que vai ser nossa visão, audição, tato, paladar e olfato. A espaço temporal vai ter tudo isso aqui, o espaço manifestado na interface, o espaço cognitivo, o espaço virtual, o tempo manifestado na interface material, que é essa parte aqui é justamente aquela que eu falei dos quadros lá atrás, Nicole, que essa percepção do tempo, né? O espaço e o tempo. Por exemplo, quando a gente está vendo escultura, se a gente vir a escultura em 10 segundos, é muito diferente de a gente ver a escultura por meia hora. A gente é capaz de ver muito mais detalhes, né? Então, essa modalidade espaço-temporal é mais ou menos isso que ele trata, né? Essa fineza que você tem quando você tem um tempo adequado para apreciar a arte, né? E, por fim, desses quadros, a modalidade semiótica, que é uma convenção de signos simbólicos, a semelhança, né, que é o que eu falei agora há pouco do cisne negro, e a contiguidade, que são signos indiciais, né, signos que indicam alguma coisa. E aí, assim como os outros teóricos, o Ellerstrom também vai dividir as mídias em tipos de mídias, né? A gente tinha visto antes as modalidades das mídias e agora os tipos de mídias que ele considera, né? Então ele vai falar mídias básicas, assim como os outros também trazem lá mídia física e tudo mais. As mídias básicas a gente infere que sejam essas que não demandam muita tecnologia, digamos assim, muito trabalho para ser feito, né? São principalmente identificadas por sua aparência modal, como o texto audível, o texto tátil, a imagem em movimento, uma imagem fixa, uma performance corporal. Ou seja, aqui no caso, um texto vai ser uma mídia básica. Já o texto num livro passa a ser uma mídia técnica, porque precisa de um suporte, né? Então, as mídias técnicas, elas oferecem elementos materiais para que os produtos de mídias se manifestem fisicamente ou digitalmente no mundo. E aí você vê que é muito próximo do que o Brea chama de suporte, essas mídias técnicas. E as mídias qualificadas, ele vai trazer como toda sorte de obras de arte, né? Então, são formas artísticas e outros tipos de mídias culturais formadas de uma ou mais mídias básicas. Então, filmes, esculturas, teatro, pintura, fotografia e por aí vai. Então, agora chegando aqui ao nosso fim desse primeiro encontro, eu queria trazer aqui algumas considerações finais, né, do que foi apresentado aqui, e já deixando um gancho para as próximas aulas, né, para os próximos encontros, que serão mais focados em intermedialidade em si. Então, começando na contemporaneidade, fica cada vez mais difícil definir o que seja arte, uma vez que esse tipo de classificação sempre acarretará em exclusões subjetivas, né? Desde a exposição da obra-fonte do Marcel Duchamp, o foco do entendimento sobre a arte muda para o contexto, como a Nicole bem apontou aqui para nós. Da mesma forma, é praticamente impossível existir uma definição única para aquilo que se chama de mídia, né, para o entendimento de mídia. Diversos autores concordam que o uso do termo é usado quase indiscriminadamente. Então,
precisa-se, quando entra nos estudos intermediáticos, ter essa percepção de que tudo pode ser mídia, mas nem tudo pode ser intermediático, digamos assim, né? Porque cada uma tem sua particularidade. Então, a maioria dos estudiosos, aliás, no entanto, parece concordar no que diz respeito às classificações de mídias, sobretudo no que diz respeito às mídias mais elaboradas ou qualificadas e às mídias mais simples. Isso já é um avanço para essa teoria da intermedialidade. Os teóricos dos estudos intermediáticos muitas vezes trazem termos diferentes para designar coisas iguais ou semelhantes. Por isso, até que haja consensos a respeito de certos termos, é imprescindível que os pesquisadores que ingressam nesses estudos escolham quais teses ou teorias usarão para fundamentar as suas pesquisas. Você gostaria de falar mais alguma coisa, Nicole, Yasmin? Eu acho que não. Eu acho que eu concordo com tudo que você falou até agora, Deval. Tá. Então, aqui eu trouxe as referências, caso vocês precisem também consultar alguma coisa, dá uma pausa no vídeo aí, vocês podem dar uma pesquisada nas referências que a gente usou. Aqui eu trago a referência de algumas imagens que a gente usou também, que não tem na legenda lá, nos slides. E eu queria agradecer a todos que estão assistindo, espero que gostem. Então, é isso, gente, eu queria agradecer mais uma vez. Obrigado, Yasmin, obrigado, Nicole, e até o próximo encontro.